Ó, a 102 coloca o seguinte, questãozinha de química. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexantreizona é um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido, na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Ele falou inicialmente que as cetonas fazem parte de famílias olfativas, ou seja, as cetonas atuam diretamente naquele grupo de compostos que estão relacionados ao aroma, à percepção do olfato. E ele disse pra gente, nesse contexto, que esse composto pode ser obtido por meio de processos energéticos em meio ácido, utilizando-se oxidantes como o permanganato de potássio. A questão então coloca, para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula D. Para isso, como ele está falando de oxidação de molécula, a gente tem que lembrar de uma coisa, que é a oxidação de álcool. A oxidação de álcool segue uma regra bem interessante que você tem que guardar a nível de vestibular. Primeira coisa, quando você faz a oxidação de um álcool primário, você vai produzir aldeído. Aldeído. Quando o aldeído é oxidado, você produz ácido carboxílico. Tenho que conhecer essa sequência? Sim. Álcool primário oxida, forma aldeído, aldeído oxida, forma ácido carboxílico. Por outro lado, você pode oxidar um álcool secundário. Quando você oxida álcool secundário, você produz uma, quem adivinha? Cetona. Cetona. Observe, a questão perguntou pra gente como que a gente pode produzir o composto volátil que ele havia citado. Que composto que ele havia citado? A hexantreizona. A hexantreizona é uma cetona. Todo composto na química orgânica que termina com ona é cetona. Beleza? Terminou com ona, você fala que esse composto é uma cetona. Se eu quero produzir uma cetona por meio de uma oxidação, eu te pergunto, qual que é o composto que deve ser utilizado numa situação como essa? Álcool primário ou álcool secundário? Álcool secundário, porque o álcool secundário é quem? É exatamente o álcool que, quando oxidado, forma acetona. Se eu oxidar o álcool secundário, eu consigo produzir acetona, que é exatamente o composto que eu quero produzir. Então, perceba, numa situação como essa, se eu quero produzir esse nosso composto volátil, essa nossa acetona, eu tenho que olhar para as alternativas e buscar um álcool secundário, porque quando eu oxido o álcool secundário, eu consigo formar essa nossa acetona. Agora vamos lá, você já entendeu que a gente tem que oxidar um álcool secundário. Olhando para as alternativas, pegando a nomenclatura dos compostos, porque ele não deu a fórmula, ele deu a nomenclatura de cada um dos compostos. Letra A, hexanal. Isso aqui é um álcool secundário que tem que ser oxidado? Não. Hexanal é um aldeído. Quando o composto tem a sua nomenclatura terminando em al, normalmente é um aldeído, beleza? Hexanal, metanal, etanal, tudo isso é aldeído. Letra B, hexan-1-ol. Quem seria o hexan-1-ol? Se eu fosse desenhar, ele seria esse composto aqui, ó. O OH ligado a um CH2, que se liga 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 a um CH3, né? Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então esse aqui seria aquilo que a gente chamaria de hexan-1-ol. Esse álcool é um álcool primário. Por quê? A hidroxila, o nosso OH, que é o que define a função álcool nesse caso, tá ligada a um carbono primário. O carbono que tá ligado à hidroxila é um carbono que se liga a somente um único átomo de carbono. Se o meu carbono se liga a somente um único átomo de carbono, é porque esse carbono é um carbono primário. Só que o carbono primário ligado a uma hidroxila, se esse carbono aqui for um carbono saturado, né? Nesse caso aqui é um carbono sp3, porque ele faz 3 ligações simples, eu digo que isso aqui é um álcool primário. Então a letra B não pode ser, porque na letra B eu tô apresentando um álcool primário. Vini, como é que tu soube montar essa estrutura que eu acabei de colocar aqui? Utilizando conhecimentos de regras de nomenclatura de compostos orgânicos. Letra C, hexan-3-ol. Quem seria o hexan-3-ol? O hexan-3-ol, veja bem, seria o H3C ligado a um CH2, ligado a um CH, ligado a um CH2, ligado a um CH3. E aí no carbono 3 nós temos uma hidroxila, né? Hexan-3-ol. Esse aqui seria o hexan-3-ol.